Na nossa meditação de hoje, a gente vai fazer uma ativação da glândula pineal. Eu não sei se vocês estão num lugar que dá para fazer a respiração que a gente vai fazer a ativação que a gente vai fazer com a mão, mas a gente vai fazer muita mentalização também, visualização. Mas se não der, depois repita. Essa ativação eu fiz ontem, e foi muito bom para mim, assim. E só relembrando para vocês, e aí eu quis compartilhar com vocês hoje. Só lembrando, né, que a nossa glândula pineal é essa glândula que fica mais ou menos no centro do nosso cérebro, mas na direção aqui do ponto entre as sobrancelhas. É um dos centros energéticos que nós temos, um dos chakras, o Agna Chakra. E essa glândula é muito importante, ela fala sobre a nossa conexão espiritual, sobre a nossa verdade interior, sobre a nossa intuição, sobre a nossa visão clara, além da visão espiritual, a nossa visão clara sobre as coisas, sobre a verdade. Então, é uma glândula muito importante e que acaba que, por N motivos, ela fica ela fica bloqueada, na verdade, ela fica intoxicada na maioria das pessoas. Então, eu tenho sentido essa semana um pouco de incômodo, porque eu estou muito em luz artificial. Então, é luz no escritório, é luz da tela do computador que eu fiquei muito, era tela, era televisão, porque eu estava dando um treinamento, tela, televisão, celular. À noite, eu mexendo no celular antes de dormir. Então, ontem eu senti de fazer essa ativação e foi muito bom para fazer essa desintoxicação da nossa glândula pineal. É como se a gente não toma banho todo dia para limpar o nosso corpo, e essas ativações, essas práticas que a gente faz, é como se fosse para tomar um banho e limpar essa glândula, só que energeticamente, né? Não fisicamente como o nosso corpo, porque ela está no nosso corpo sutil e não no nosso corpo denso e físico. É, eu não sei se vocês já sentiram isso, eu sei que vocês sim, mas lembra quando a gente tem uma intuição muito clara, que podem vir de diversas maneiras, então pode vir de como se alguém estivesse falando uma coisa no seu ouvido, ou pode vir de você estar pensando numa coisa e você lê o que aconteceu hoje comigo, que eu estava escrevendo aqui ativa. E aí depois eu fui pegar no Instagram para dar uma lida numa página que eu gosto e apareceu um texto que falava exatamente, que é o texto que a gente foi ler no final, exatamente disso. Então, sabe quando essas coisas acontecem, como que parece que a vida está conversando com você? Você pensa numa pessoa, a pessoa aparece. Você tá com uma preocupação, vem a coisa para você. Isso é a nossa intuição, né? A nossa glândula pineal conversando com a gente. Ou quando você sente que precisa fazer uma coisa, que até tua mente duvida, que a tua mente diz para você, minha filha, você não vai conseguir isso, aí você não tá nesse momento, só que você sente dentro de você que você precisa fazer aquilo. É mais forte que a gente. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês outras vezes. Então, isso é a glândula conversando com a gente. Então, vamos hoje nessa ativação limpar, nos conectar, alinhar e reativar a nossa glândula pineal. Tá? Acho que de tempos em tempos é bom fazer, a gente vai ter essa meditação gravada, estou gravando também, porque daqui a um tempo eu vou precisar, e vocês também podem sempre, sempre assistir e fazer. Bom dia, Samantha. Cadê ela? Será que ele entrou? Entrou. Oi, Samantha, a gente vai começar agora a parte prática. Dando uma. Eu estava dando fazendo uma introdução sobre a ativação da glândula pineal, que a gente vai fazer hoje. Aí depois, qualquer coisa, você dá uma olhadinha na gravação para pegar a parte que fiz uma explicação breve, mas só para estarmos todas na mesma página. A gente vai fazer uma ativação da glândula pineal, que é uma glândula que fica no nosso cérebro, no meio do cérebro, mas que fica na direção aqui do ponto entre as sobrancelhas. Então, se a gente fizer um furo para dentro aqui, a gente chega nessa glândula, tá? Que é muito conectada à nossa verdade interna, com a nossa conexão espiritual, seja ela
qual for, com a nossa intuição, né, com aquilo que a gente com a nossa visão, mas não com a visão que os nossos olhos físicos veem, mas uma visão da gente sentir e de saber, sobre as coisas que não estão no físico, né, que não estão aqui palpáveis. Então a gente vai fazer essa ativação hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone para falar? Não? Então tá. Então vamos começar sentadas, numa postura confortável para você. Vamos fazer esse mudra, que é um formatinho de concha com as mãos, em que você apoia uma mão sobre a outra e relaxa os ombros, relaxa os braços. Pode dar uma mexidinha aí no seu pescoço, a gente acabou de acordar, tá tudo meio travado no então, dá uma mexidinha no pescoço, onde você estiver, se der para fazer, faça isso, mexe para um lado, aí mexe para o outro, percebe onde está mais dolorido. Para mim é nas laterais e atrás está mais dolorido, porque eu fiquei muito tempo assim essa semana. Então, quando eu levo a cabeça lá para trás, eu sinto um pouco, então dá uma mexidinha, vê para você como é que tá. Aí para, sobe e desce os ombros um pouquinho, faz uma automassagem aí, só para a gente ativar o corpo um pouco, para depois ficar mais fácil da gente concentrar. Aí depois de baixo para cima. Aí para devagar. Abre e fecha a boca como se estivesse dando uns bocejos. Então, depois fecha, mexe a região da boca, das bochechas. E abre, fecha, mexe. 3 vezes. Hum, Pronto. E aí agora estabiliza aí, como der e como for melhor para você. Relaxa os ombros, fecha os seus olhos. E aqui nesse momento você se observa. Você faz o seu Swadhyaya e a sua auto-observação. Você começa o dia se observando, se percebendo. Observando como estão seus pés, sem mexer. Como estão os seus tornozelos, calcanhar, panturrilha. Levando atenção somente para essas regiões. Joelhos, parte da frente dos joelhos, parte de trás, coxas, quadril, coluna. Alinha a coluna, traz presença, mostra para o teu corpo, fala para ele através da sua postura que você chegou para esse momento. Relaxa os ombros, também mostrando para o corpo que você não está tensionado agora. Que agora, ou se você tiver, que você vai relaxar. Relaxa os braços, relaxa o queixo, solta a língua dentro da boca. Relaxa as bochechas, o couro cabeludo, os olhos. Deixa os olhos tocarem a parte superior, na parte inferior, de maneira suave, sutil, tranquila. Leva a atenção lá para o ponto entre as sobrancelhas, observa como está essa região agora, como se encontra, com os olhos fechados mesmo. Leva a sua atenção e intenção para esse ponto. Respira profundamente aí, agora, levando toda a sua atenção para esse ponto, bem no centro entre as suas sobrancelhas. Pode ser que para você não seja tão fácil levar atenção para esse ponto só mentalmente. Se quiser, pega esses 2 dedos, dedo indicador e dedo do meio, e toca suavemente, gentilmente. Dá uma leve pressionada. Perdão.
É uma leve pressionada. Não pressiona com força. É só um toque. Um simples toque. E se concentra nesse ponto. Como nós falamos, está relacionado à nossa intuição, à nossa visão clara, visão espiritual, conexão interior, verdade interior. Perceba as sensações, se concentre. Você pode sentir um pulsar, você pode sentir uma vibração, ou você pode não sentir nada nesse momento, tá tudo bem. Perceba como você tá, faça uma reflexão de como você tem estado, se você tem se sentido mais conectada com você ou menos, mais conectada com a tua verdade ou menos, mais conectada com a natureza ou menos. Mas seguindo mais a sua intuição ou não escutando tanto a sua intuição. Como você tá? Respira profundo e lento pelas narinas. Agora traga as mãos unidas em frente ao peito. Mantenha a atenção como se você ainda estivesse tocando esse ponto. Ou apenas simplesmente levando a atenção mentalmente para esse ponto. Mas é como se ele estivesse abrindo, como uma flor, que vai abrindo pouco a pouco, sabe? Devagarzinho a flor vai se abrindo, despertando. Leva atenção para esse ponto. E aqui agora a gente vai fazer o mantra OM. Vamos inspirar e ao exalar fazer o OM. E a gente vai sentir a vibração do OM na nosso Ajna Chakra, ponto entre as sobrancelhas. Vamos fazer algumas vezes. Então, primeiro faça uma respiração profunda, completa, inspire e exala. Agora inspira para o OM. Inspira. Inspira. Respira normalmente. Inspira e exala. Relaxa as mãos se quiser, volta para aquele mudra anterior. E você respira profundamente pelas narinas, sentindo a vibração do mantra Om no terceiro olho, no ponto entre as sobrancelhas. E a cada respiração, a cada vez que você solta o ar, você desacelera, a sua mente desacelera, o seu corpo se alinha, o seu campo se expande. Então, inspira e solta profundamente pelas narinas.
Agora, ao inspirar profundo, você escuta o som da sua inspiração e da sua exalação. Percebe se você consegue escutar que na inspiração traz o som do so, da sílaba so, e ao exalar traz o som da sílaba ham, H-A-M. Se não, você mentaliza ao inspirar so e ao exalar ham, so, ham, so, ham. E assim vai escutando, se concentrando na sua respiração e no mantra Soham. Ao inspirar So, ao exalar Ham. Significa eu sou. Eu sou. Conectando com a tua essência, com a tua verdade interna, com quem você é realmente. Além dessas camadas, além do que a gente mostra, mas o que verdadeiramente somos. Soham. Inspira So. Exala Ham. Ainda atenção lá no ponto entre as sobrancelhas, por mais uns instantes. E se você desconcentrar, você volta. Não importa quantas vezes isso aconteça. Desconcentrou, voltou. Desconcentrou, voltou. Aos pouquinhos, faça uma última vez, com muita atenção e concentração. Inspira, So. Exala, Ham. E aí, aos poucos, respira normalmente. Continuando a nossa ativação da glândula pineal. Se você quiser, você leva o novamente o indicador e o dedo médio tocando suavemente o ponto entre as sobrancelhas, de uma forma que fique confortável o seu braço. Então, qualquer coisa, o cotovelo para baixo, para dentro, não deixar para lateral, que isso vai descansar, relaxando os ombros, ou não, ou só levando a sua atenção para esse ponto. E você vai visualizar um raio de luz violeta, suave e pulsante, como um feixe que vem da consciência cósmica e vai descendo do alto da tua cabeça, do topo da tua cabeça. Esse raio de luz violeta, ele vai descendo, ele é bem suave, ele é bem lento e pulsante. E ele desce, desce até chegar no ponto entre as sobrancelhas e repousa ali, esse feixe de luz. E vai sentindo a vibração nessa área do seu terceiro olho. E esse feixe de luz ele vai limpando pouco a pouco. Não é de maneira radical e brusca, é sutil. Vai limpando, alinhando, reativando a sua conexão interna. Uma espiral de energia violeta começa a girar sutilmente ao redor da sua cabeça. É como se uma antena invisível estivesse sendo despertada, estivesse sendo limpa, com cuidado e sabedoria. Observa, sente essa espiral de energia violeta ao seu redor.
ao redor da sua cabeça. E aí vai descendo, expandindo para todo o seu corpo. E vai girando, 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 girando. Se concentra nisso. Se desconcentrar, volta. A glândula pineal é a chave. Onde a névoa, ela traz clareza. Onde a dúvida, ela traz visão clara. E onde há bloqueio, ela traz luz. A energia vai se intensificando da luz violeta ao redor da sua cabeça, ao redor do seu corpo. Vai ficando mais ativa e a glândula pineal também vai ficando mais ativa. Mais alinhada. E o seu cristal interno, que fica lá na glândula pineal, ele é banhado em pura luz violeta. E você visualiza a glândula lá no centro da sua cabeça, do seu cérebro, como uma flor de lótus que vai se abrindo. Vai irradiando luz violeta para todo o seu crânio. Começa lá desse cristal e vai irradiando luz violeta para toda a região do seu crânio. E cada giro, esse cristal vai girando, irradiando luz violeta, vai girando, 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 e cada giro dissolve, te ajuda, pouco a pouco, a dissolver crenças, a limpar os resíduos energéticos, a dissolver as memórias que já podem ser liberadas e que ainda estão registradas no seu campo. Perceba a sensação, as sensações. Se em algum momento cansar de ficar fazendo essa leve pressão no ponto entre as sobrancelhas e as mãos, perceba as sensações que podem vir como uma pressão nessa região, como um pulsar, como uma vibração, como um aumento de temperatura na testa, no centro da sua cabeça. Respira profundamente, mantenha a respiração presente. E você vai repetir mentalmente, em voz ou em voz alta, você escolhe. Eu ativo minha visão espiritual com clareza e amor. Eu permito que a verdade da minha alma se revele. Eu sou luz que vê além da ilusão. Eu ativo minha visão espiritual com clareza e amor. Eu permito que a verdade da minha alma se revele. Eu sou luz que vê além da escuridão. Eu ativo minha visão espiritual com clareza e amor. Eu permito que a verdade da minha alma se revele. Eu sou luz que vê além da escuridão, da ilusão. Tenta agora não analisar nada, só sentir e observar, como alguém que observa o pôr do sol, que você não tem nada a fazer naquele momento, a não ser observar, sentir.
Fica assim por alguns instantes, em silêncio, observando e respirando profundo. Perceba as sensações lá no terceiro olho, lá no ponto entre as sobrancelhas. Mantenha mais alguns segundos assim, apenas observando o silêncio interno. Existem alguns de nós que não viemos aqui para se encaixar, para seguir um roteiro, para usar um crachá distribuído por um mundo esquecido. Viemos codificados, com memória, fogo, luz mais antiga que o tempo. E embora muito disso estivesse escondido sob traumas, condicionamentos, vergonha e sobrevivência, a verdade está viva dentro de nós. Esperou nos ossos, na respiração, no corpo, nas árvores, e agora estamos relembrando. Respira profundamente, inspira e exala, e deixa que você relembre a sua verdade, a sua conexão, quem você realmente é, sem pressa, sem correr, apenas escutando a sua intuição, deixando que ela te guie para as melhores escolhas, hoje e sempre. Respira profundo, faz 3 respirações profundas e completas. Ao finalizar, você observa como você tá, como tá sua energia, as suas sensações, a sua respiração. E vai trazendo as mãos unidas em frente ao peito. Faça a sua intenção, estabeleça a sua intenção para o seu dia de hoje. Deixa a testa cair em direção aos dedos, como uma forma de reverência, de humildade, de conexão com a nossa verdade, de expansão da nossa consciência. E nos cumprimentamos. Namastê.
Muito obrigada. Espero que vocês estejam bem, que tenham se conectado com essa energia, mas caso, não tenha, repita a meditação em outro momento, pode ser que, em outro momento seja de uma outra maneira. Eu de verdade, assim, vivo, experiencio e acredito que, essa glândula é uma das glândulas mais especiais que nós temos de conexão, de relembrar de onde viemos, de relembrar que nos ajuda muito. Então, que vocês façam mais vezes, relembrem que essa glândula é como se fosse uma antena captando infinitas possibilidades e quando a gente limpa essa antena, né, desbloqueia, realmente a gente consegue acessar o que é nosso. E o que está disponível pra gente, né, sai dessa visão limitada, achando que só está disponível isso aqui que está na minha frente, que eu consigo ver. E aí a gente consegue acessar outras coisas que estão disponíveis que a gente não tem noção, nem nos nossos maiores sonhos, e a gente acessa. Então essa glândula, ela é minha querida, assim, e eu experiencio na minha vida, assim, grandes, revelações quando eu me conecto e limpo essa glândula. A Lívia falou: "Com certeza irei fazer em outro momento". Criou um espaço maravilhoso na minha mente agora, lindo demais. Que bom. Faça assim, faz com calma no seu cantinho depois, você tá indo trabalhar, e obrigada por estar aqui mesmo, né, indo trabalhar, isso só reforça mesmo o seu compromisso com você. Que vocês tenham um dia muito lindo, muito maravilhoso, e até amanhã na aula de manhã, tá bom? Beijo.